Bem, bom dia pessoal, bem-vindos aí para a nossa aula, ah, uma aula de reposição de cálculo 1, né? Então, obrigado aí todo mundo pela prontidão de num sábado, 9h40 da manhã, tá todo mundo aqui assistindo a aula, sei que é difícil, mas eu resolvi fazer essa aula extra para a gente poder repor aquelas aulas que nós já vínhamos perdendo, até para a gente poder fazer nossa provinha, né? Então, da nossa última aula, só para lembrar, a gente vinha discutindo começamos o capítulo 3, onde nós definimos o que era a derivada, né? Então, estou voltando aqui algumas telas, só para a gente lembrar. A gente definiu o conceito de derivada. Entendemos que a derivada é uma taxa de variação da função e, para alguns casos específicos, né, como a derivada da função constante, a derivada de funções polinomiais, né, do tipo potência, a gente encontrou uma regrinha, que é a regra da potência. Também nós fizemos a regra da exponencial, né? A regra da exponencial. Vimos também a regra da multiplicação por uma constante, a regra da soma ou subtração, né? Vimos também a regra das funções exponenciais, onde a gente resolveu em sala alguns casos e aprendeu a calcular esse limite que está aí na tela em azul. Vimos que para um caso muito especial, um número que a gente escolhia naquela base, aquela derivada, um termo que aparecia dava igual a 1, e esse número é o número natural, é a definição do número natural, que é 2,71828. E aí a gente aprendeu a calcular a derivada da função exponencial natural, que é ela mesma. Continuamos e aí fomos falar da regra do produto e da regra do quociente, né? Onde nós aprendemos duas novas regrinhas para poder calcular a derivada. Quando você tem a multiplicação de duas funções, então nós vimos que era deriva a primeira, conserva a segunda, mais conserva a primeira e deriva a segunda. E aí a gente aprendeu a utilizar. Também fizemos a regra do quociente, que é quando você tem a divisão de duas funções. Então você deriva deriva a função do numerador, mantém a do denominador, menos mantém a função do numerador, deriva a do denominador e divide tudo pelo denominador ao quadrado. Então, foi exatamente isso que a gente fez, né? Onde a gente resolveu alguns exemplos também, alguns exercícios em sala de aula. E agora, aí no final da minha aula, eu terminei apresentando exatamente esse quadro, que foi um resumo de tudo o que nós discutimos nas aulas sobre derivadas. Então veja que, como eu expliquei em sala, a derivada nada mais é do que uma nova tabuada que a gente está aprendendo, mas é uma tabuada que envolve funções. E para alguns casos especiais, a gente acaba lembrando ou decorando, né, sabendo já de cabeça como fazer isso. Muitas dessas regras vão ser utilizadas para calcular as derivadas de outras funções que virão adiante. Tudo bem? E agora a gente vai entrar na discussão para calcular derivadas de funções trigonométricas. Tudo bem até aqui, pessoal? Alguma pergunta, alguma dúvida? Fiquem à vontade, tá? Posso continuar? Beleza. Tá, joia. Bem, então assim, o livro em si, o Stuart, que é o livro que a gente está utilizando, e depois eu vou repassar esse material para vocês, tá? Ele segue uma linha onde ele utiliza a definição para poder calcular essas derivadas.
eu vou mostrar como é feito, mas o principal objetivo aqui é que vocês, ao identificar uma função trigonométrica, imediatamente saibam reconhecer a sua derivada. Então, antes da gente começar a falar da derivada de funções trigonométricas, é importante a gente revisar algumas características das funções trigonométricas, tá? Quando a gente falar de função trigonométrica, a gente tem que entender que se trata de uma função que é definida por todo número real identificado pela variável x, e aqui eu estou pegando a função seno de x, tá? Então, essa é uma função... Não ficou o quadradinho que eu queria. Deixa eu apagar a borracha aqui. Então, nós temos a função seno de x. Então, essa função, esse número que aparece aqui dentro é a nossa variável, né? A variável independente, e ela é medida em radianos, ou seja, é uma medida de ângulo. Então, todo número que entrar dentro dessa função é medido em radiano, tá? Existem outras funções trigonométricas, então eu vou escrever aqui do lado para a gente lembrar. Então, nós temos a função seno, nós temos a função cosseno, nós temos a função tangente. Alguns livros usam essa notação, tá? Então, você pode ver qualquer uma das duas. Nós temos também as funções secante, tá? Nós temos a função cossecante e nós temos a função cotangente. Essas duas funções aqui, cossecante e cotangente, alguns livros também usam essa notação, ou cotg, tá? Pode encontrar em qualquer um dos livros. Normalmente, utiliza-se a que está em cor azul. Tudo bem? Então, assim, a gente quer identificar a derivada dessa função. Então, como que a gente faz para identificar a derivada dela, né? Bem, a maneira usual seria nós utilizarmos a definição de derivada. Então, a gente teria que calcular o valor da função em x mais o incremento, menos o valor da função dividido pelo incremento, e calcular o limite quando esse incremento, que a gente chama de h, ele vai para zero. Quem é a função que a gente está trabalhando? É a própria função seno. Então, aqui está ela, calculada no ponto x mais h. Aqui é a nossa função seno calculada no ponto x, e aqui é o nosso incremento. Tudo bem? Se nós lembrarmos lá de funções trigonométricas, o seno da soma ele vai ser o seno de A mais B, é seno A cosseno B, mais seno B cosseno de A. Então, essa regrinha ela é utilizada para escrever esse termo. Tudo bem, pessoal? Todos estão conseguindo acompanhar? Menos a função calculada no ponto x. O que ele faz na sequência? Ele separa essa fração em dois pedaços. Então, aqui você tem o primeiro pedaço e aqui você tem... Opa, perdão. Deixa eu só organizar melhor. Então, o que ele faz aqui, né? Ele vai organizar esses termos. Então, ele vai escrever da seguinte maneira. Seno de x cosseno de h menos o seno de x. Então, ele pegou esse pedaço menos esse pedaço. Dividiu por h. Mais cosseno de x, seno de h sobre h. Então, ele organizou os dois termos. É justamente o que está aqui nessa próxima linha.
tá bom? Na sequência, ele coloca em evidência, deixa eu pegar a cor amarela, para ficar mais fácil para a gente. Ele coloca em evidência o termo seno de x, que aparece aqui e nesse outro termo. Ao colocar em evidência, o que sobra é o cosseno de h menos 1, tudo dividido por h. Observem que quando você multiplicar esse termo com esse termo também, você recupera exatamente a linha de cima. Tudo bem? Estão conseguindo me acompanhar? Sim. Tá, joia. A mesma coisa ele faz aqui. Ele coloca em evidência o cosseno de x e o que sobra é seno tá calculado em h dividido por h. Então, observem agora que a derivada, então sempre lembrando que a gente está calculando, né, para a gente não esquecer o que a gente está calculando, nós estamos calculando a derivada da função seno, ela vai ser igual ao cálculo de dois limites. O primeiro limite é esse, e o segundo limite é esse. E aí vocês vão falar, pô, professor, mas para eu calcular a derivada eu preciso sempre calcular esse limite? Não, porque a gente está usando a definição uma única vez para poder identificar qual é a expressão da derivada dessa função. Tá? Quando nós falamos sobre limite, esse limite bem aqui, eu vou colocar em vermelho, não vai ficar legal esse vermelho, vou circular, esse limite aqui, ele é um limite fundamental. O que significa isso? O seu resultado já é conhecido, e esse limite ele é igual a 1. Você pode voltar lá no capítulo sobre limites, tem uma seção específica sobre esse limite, inclusive nas nossas aulas de limite foi falado sobre ele, onde eu disse, olha, nesse primeiro momento é um limite fundamental, a gente vai aprender a calcular ele dessa maneira. E depois, quando a gente já tiver mais maduro em derivadas, eu volto nele e a gente calcula usando a regra de L'Hopital. Então, nesse momento, eu vou usar um resultado que já é conhecido. E vou até colocar uma observação. Ver aula de limites. Ok? Esse outro limite que aqui também aparece, ele também é um limite fundamental. Ele também é um limite fundamental. E ele é igual a zero. Então, você já tem o primeiro limite sendo igual a 1, este, e esse outro limite sendo igual a zero. Então, o que a gente tem no nosso resultado? Nós temos que a derivada do seno de x, ele é igual ao limite de seno de x, quando h vai a zero, vezes o limite do cosseno de h menos 1 sobre h, quando h vai a zero. Lembrando que o limite do produto é o produto dos limites, mais, eu vou colocar em azul para a gente fazer o outro pedaço, o limite quando h vai a zero do cosseno de x, vezes o limite do seno de h sobre h vai a zero. Então, esse carinha bem daqui, ele é zero. Opa, perdão, ele é 1. E esse cara bem daqui, ele é zero. Então, observem que esse fator multiplicado por zero vai dar zero. E este fator multiplicado por 1 vai dar 1. Então, aqui no livro, ele faz uma discussão de por que esse limite é igual a 1. A gente já fez isso lá atrás, então eu vou passar por essa parte. Ela não preciso olhar para ela agora, eu já disse para vocês. E nós acabamos mostrando aqui que o outro limite é zero. Então, o que sobrou para a gente? Eu vou voltar bem aqui nessa expressão, que era onde eu estava exatamente escrevendo.
Então, esse limite aqui, ele vale 0, e esse limite, ele vale 1. Tudo bem? E, portanto, nós verificamos que esse termo vai ficar vezes 0, morre. Limite desse cara, quando o h vai para 0, ele sai, porque não tem h, então o cosseno fica aqui fora, vezes o limite que está dentro da caixinha, que é 1. Cosseno de x vezes 1 dá o cosseno de x. Portanto, a derivada do seno de x é igual ao cosseno de x. O que isso significa, pessoal? Que a partir de agora, todas as vezes que você ver a função seno de alguma coisa, e aí eu vou colocar aqui essa alguma coisa aqui dentro, eu não sei o que é, pode ser qualquer coisa. Opa, peguei a caneta errada. Então, pode ser seno de x, pode ser seno de y, pode ser seno de u, pode ser seno de z, pode ser seno de t. Sempre quando tiver uma variável envolvida, a derivada dessa função vai ser o cosseno. Então, de novo, a derivada do seno é o cosseno. Isso é uma regra, tudo bem? Então, a partir de agora, o que eu usei para chegar nessa regra foi uma forma de demonstrar, mas, de novo, o que a gente vai usar é esse resultado. E como que a gente utiliza esse resultado na prática? Bem, aí a gente pode olhar o exemplo do livro. Derive a seguinte função: y igual a x² vezes seno de x. Então, você tem y igual... Vou usar duas cores, como eu fiz na sala. Função x², função seno de x. Você tem duas funções que estão multiplicando. Se eu quiser calcular a derivada da multiplicação de duas funções, qual é a regra que eu tenho que usar, pessoal? Regra do produto. Regra do produto. A derivada do produto de duas funções. Então, vou usar o mesmo esquema de cores, f e g. Como que a gente calculou? Derivo a primeira, multiplico pela segunda, mais conservo a primeira e multiplico pela derivada da segunda. Tudo bem? Então, aqui eu vou usar as canetas de novo, em cores diferentes, para a gente identificar seno de x, x². Beleza? Então, observem que o livro, ele calcula invertido, mas como é soma, não tem problema, tá? Então, vamos lá. Derivada da função, usando a regra do produto. Ele conservou a primeira e calculou a derivada da segunda, mas conservou a segunda e calculou a derivada da primeira. Todo mundo conseguiu visualizar isso? Alguém ficou confuso? Posso continuar, pessoal? Professor, Sim. Beleza. professor, Opa, diga lá. tem como o senhor só repetir essa última parte? Tem sim. Eu vou fazer num Obrigado. papel aqui, ó. Então, vamos lá. Então, nós queremos calcular a de... Opa, estou com a caneta errada. Então, a minha função y, ela é x² vezes seno de x. Ok?
e eu quero calcular a derivada com relação a x dessa função. Então, vamos lá. Usando a regra da cadeia, vai ser deriva a primeira função, conserva, multiplica pela segunda, mais conserva a primeira função e multiplica pela derivada da segunda. Tudo bem até aqui? Perfeito. Tá, jóia. Quanto que é a derivada de x², pessoal? Regra da potência. Todo mundo lembra? É 2x, né? 2x. Cai o expoente, repete e tira uma unidade. Correto? Então vai ficar 2 menos 1 dá 1, então fica 2x. Então fica 2x vezes seno de x mais, conservei a segunda função e multipliquei agora pela derivada da segunda. Mas nós acabamos de aprender quanto que é a derivada do seno. Quanto que é a derivada do seno? Cosseno. Cosseno. Pronto. Então, isso aqui é o y'. Tudo bem? Perfeito. E se eu quisesse calcular agora a segunda derivada, como ficariam? Digam para mim aí. Eu teria que usar a regra do produto quantas vezes? Todo mundo percebe que 2 vezes. 2 vezes. A gente não teria que usar a regra do produto aqui e depois eu teria que usar a regra do produto aqui. Concordam? Então, como ficaria? Vamos aprender. Derivada da regra do produto. Então, eu vou derivar a primeira função, conservar a segunda. Quanto que é a derivada de 2x? Se quiserem falar, pode colocar no chat também, tá, pessoal? Dois. Vou lá. Beleza. Então, ficaria 2 vezes seno de x mais conservo a segunda e multiplico pela derivada do seno. Quanto que é a derivada do seno, pessoal? Que a gente acabou de aprender. Cosseno. Cosseno de x. Mais derivada de x². Agora a gente já vai fazer no outro termo. Então, esse primeiro pedaço é a derivada dessa função, certo? Agora, vamos calcular a derivada da segunda. Então, derivada de x², quanto é? Dois x. Não é x quadrado. 2x vezes Ah, cosseno não, peraí. de x mais x² vezes... E aqui nós temos um problema, porque eu ainda não ensinei como calcula a derivada do cosseno. Então, para a gente, isso até agora é uma incógnita. Mas deu para entender como funciona? Alguém ficou Professor, Oi. só lá no começo, quando o senhor falou qual era a derivada de 2x,
Assim, o 2 não seria tipo uma constante? Aí ele sairia da derivada? Ou não? Vamos tirar a dúvida. Queremos calcular a derivada de 2x, correto? Só que uma Certo? das propriedades que nós aprendemos é que quando tem um número multiplicando pela função, o número faz o quê da derivada? Ele quer lá pra frente. Ele vai lá para frente. Então ficaria 2 vezes a derivada de x com relação a x. Mas quanto que é a derivada de x com relação a x? Lembra que aqui tem o número 1. Então ficaria 2 vezes 1, que caiu, x elevado a 1 menos 1. Então isso vai ficar igual a 2, x elevado a 0, que é o mesmo que 2. Entendi. Mas se você quiser, você poderia aplicar a regra do produto nesses dois casos, porque são duas funções. Então, como ficaria usando a regra do produto? Ficaria assim, né? 2 vezes x. Então, ficaria derivada do primeiro. Quanto que é a derivada de 2? Que é uma constante. A derivada da constante dá quanto? 0. 0. Então, ficaria 0 vezes x mais 2 vezes. Quanto que é a derivada de x? Derivada de x, quanto que dá, pessoal? Bem aqui, ó. Dá um. Todo mundo consegue visualizar que dá 1? Uhum. Então, isso aqui vai dar exatamente quanto? 2. Então, observem que, olha, é a mesma coisa. Certo? Todo mundo entendeu, pessoal? Meu filho aqui batendo na porta. Posso continuar? Pode sim, professor. Beleza. E, professor, uma dúvida. Hum. Aí nesse... Não, mas lá em cima um pouco naquela 2x derivada no final de cima botou incógnita, no caso vai ser... Eu vou fazer a regra do produto novamente aí. Calma. Em que momento você está falando? É tipo 2x vezes cosseno de x mais x quadrado. Nesse x quadrado eu vou fazer novamente a regra do produto. Eu vou enumerar a Nessas... linha aqui e você me fala. 1, 2, 3, 4. Na 4. Lá no final. Aqui. Aham. É. Eu Aqui, vou na fazer a regra do verdade, produto de novo. eu só não vou... É porque aqui eu ainda não conheço o valor dessa derivada. Ó. Eu não sei quanto que ela é. Mas aí no x quadrado eu sempre vou fazer a regra do produto quando tiver o expoente. Não, calma. Você está confundindo coisas. Regra do produto só utiliza quando você tem duas funções multiplicando. Tudo bem? Isso é uma coisa. Ah, tá. Acho que eu entendi mesmo. Regra da Obrigado. potência é usado quando quando a função é uma função do tipo polinomial, que é outra coisa, Ah, tá. tá? Ok. Então, isso daqui, derivada com relação a x de x elevado a n. Isso é a regra da potência. Ok? Ok. E o outro caso aqui que a gente fez é a regra do produto. Isso aqui é a regra do produto. Tá joia? Ah, sim, entendi. Só quando duas diferentes multiplicam, né? Isso. Perfeito?
Tá. Tá, Jóia? Se nós seguirmos o mesmo raciocínio e quisermos calcular a derivada da função cosseno, ou seja, usando a definição, o que nós vamos encontrar é que a derivada da função cosseno, ela dá quanto? Menos o seno. Beleza? Então, se eu quisesse calcular essa outra derivada, esse cara daqui agora, ele é menos o seno de x. Perfeito? Então, o que a gente tem é o seguinte. Vou deixar bem aqui para a gente lembrar. Então, nós temos agora, acabamos de aprender duas novas regras. Quais são elas? A derivada da função trigonométrica seno é igual ao cosseno de x e a derivada da função trigonométrica cosseno, ela é menos seno de x. Tudo bem? Tudo bem? Então, isso Perfeito, professor. aqui, pessoal, são duas novas regras que a gente aprendeu. Tá joia? Então, digamos que agora, com essas duas novas regras, simplesmente nós podemos determinar as derivadas das outras funções trigonométricas. Por exemplo, quanto é a derivada da função tangente? Alguém sabe me dizer? Ou sabe como nós podemos calcular essa função, a derivada dessa função? Se eu não me engano, é secante ao quadrado de x, mas é pela definição que a gente pode calcular. Pode ser pela definição, ou ser usando duas novas regras que a gente aprendeu. Por quê? Porque a tangente de x, ela, na verdade, ela é quem? Ela é seno de x dividido pelo cosseno de x. E agora a gente pode utilizar a regra do quociente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou organizar a regra e vocês vão me dizer o resultado. Então, a derivada da tangente de x, ela vai ser igual. Derivo a primeira função. Lembra, esse símbolo linha é só para dizer que eu estou derivando. Multiplico pela segunda, menos, conservo a primeira função, multiplico pela derivada da segunda e divido todo o resultado pela segunda função ao quadrado. Todo mundo concorda comigo que essa é a regra do quociente? Alguém tem dúvida com relação a essa regra, a montagem dela? Posso continuar? Então, beleza, vamos lá. Então, agora a gente vai lembrar das nossas regrinhas e calcular essa derivada. Primeira pergunta: quanto é a derivada da função seno, pessoal? Cosseno de x. E quanto é a derivada da função cosseno? Menos seno de x. Perfeito. Então, agora eu posso simplesmente substituir
e ver como vai ficar. Então, no lugar da derivada do seno, eu coloco cosseno de x vezes cosseno de x menos seno de x vezes, no lugar da derivada do cosseno, eu coloco menos seno de x. Tudo isso dividido por cosseno de x elevado ao quadrado. Cosseno vezes o cosseno, isso vai dar cosseno ao quadrado de x. Um número vezes esse mesmo número, dá ele elevado ao quadrado. Menos vezes menos, dá mais. Seno de x vezes seno de x, seno ao quadrado de x. Tudo isso dividido por cosseno ao quadrado de x. Agora, observem que isso daqui, pessoal, o que é? É uma relação fundamental e ela vale quanto para a gente? Vale 1. Exatamente igual a 1. Então, isso vai ficar igual a 1 dividido por cosseno ao quadrado de x. Se você quiser organizar melhor, isso é 1 dividido por cosseno de x ao quadrado. Isso é o mesmo que 1 sobre cosseno de x elevado ao quadrado. E 1 sobre o cosseno é a função secante de x. Logo, a derivada da tangente de x é igual a secante ao quadrado de x. Criamos uma nova regra. Tudo bem com relação à definição? Professor, só uma dúvida. Pode perguntar. Quando o senhor tira o cosseno do parênteses ao quadrado e bota só ele cosseno ao quadrado x, muda alguma coisa ou é a mesma coisa? Você se refere a isso daqui? Isso. Então, deixa eu pegar a caneta. Essas notações são iguais, tá? Cosseno ao quadrado de x é o mesmo que cosseno de x elevado ao quadrado. Entendi. Tá? Tá certo. Isso vale para qualquer função trigonométrica. Agora, cuidado que isso daqui não é cosseno ao quadrado. Isso é o cosseno onde o argumento dela é que está sendo elevado ao quadrado. Tudo bem? Entendi. Isso é importante destacar. Isso aqui não é igual a isso daqui. Perfeito. Tá? Tá certo. E aí, pessoal, a gente pode construir outras regras, lembrando, né, que secante de x é 1 sobre o cosseno de x. Então, se você usar isso e a regra do quociente, você vai identificar que a derivada da secante é essa expressão. Tudo bem? Se você lembrar que a cossecante de x é 1 sobre o seno de x, você vai chegar que a derivada dele dá isso aqui. Perfeito? E se você lembrar que a cotangente de x é 1 sobre a tangente de x, e usar a regra do quociente, você vai identificar e dar esse resultado. E aí fica como uma tarefa para vocês conseguirem obter essas expressões. É até uma forma de estar praticando. Tudo bem? Perguntas? Dúvidas?
Tudo bem, pessoal? Sim. Beleza. Vamos agora pegar uma derivada aqui para a gente calcular, tá bom? Vou escolher uma função. Olha, vou resolver a questão 16. Tá joia? Tudo bem? Resolver a questão 16. Então, não tem mistério, pessoal. É usar a regrinha, organizar os problemas e usar a regrinha. Cálculo é usar a regra. Não tem escapatória. Por isso que eu sempre reforço. Prática, mais prática, com prática e muita prática. Não tem outro jeito. É resolver o maior número de equações, de problemas que puder, para que você entenda de fato o que está fazendo. Então, eu quero calcular a derivada da seguinte função. Eu quero calcular a derivada da seguinte função. X² vezes seno de x vezes tangente de x. Tudo bem? Primeira pergunta, pessoal. Quantas funções temos aqui envolvidas? Todos conseguem visualizar que nós temos 3 funções? 1, 2, 3 funções? Sim. E a regra do produto, ela é utilizada para quantas funções? Apenas 2, como o João respondeu, correto? Então, como que nós podemos resolver esse problema? Alguém tem uma sugestão? Eu faria o seguinte, eu pegaria x² vezes seno de x e faria como se fosse um termo, e aí a tangente como se fosse o segundo termo. Nisso vai acabar ficando 2 regras do produto, porque você vai derivar, para derivar x² vezes seno de x como um termo, vai ter que aplicar uma regra do produto dentro da regra do produto. Mas Perfeito. resolveria. Esse é o caminho. Esse é o caminho. Então, como a regra do produto ela funciona para 2 funções, no primeiro momento você vai ter que considerar que 2 delas são apenas uma. E aí, quando for o momento de calcular a derivada daquele termo, vai ter uma outra regra do produto lá dentro. Então, vamos lá. Inicialmente, a gente vai escrever a regra do produto. Então, eu quero calcular a derivada de y. Então, isso vai ser derivo o primeiro termo, e aí eu vou colocar na cor vermelha, conservo a segunda, mais conservo o primeiro termo e multiplico pela derivada da segunda função. Entenderam como foi que eu montei o problema, pessoal? Beleza. Só que, como o nosso colega alertou, quando eu for calcular essa derivada, eu vou ter que usar novamente aqui o quê? A regra do produto. Então, isso vai ficar como? Para não ficar muito confuso, ao invés de eu usar azul, vou usar um laranjinha aqui, só para usar um verde aqui. Para vocês estarem acompanhando. Tá joia? Então, vai ficar... Professor, Oi? qual é essa sessão que o senhor está fazendo? Essa é a 3.4. Tá ok. Então, aqui, para esse termo, vai ficar
derivo o primeiro. Lembrando que tudo isso está multiplicando, olha, pela tangente, tá? Então, tem que estar lembrando que está multiplicando. Então, vai ficar derivo o primeiro termo. Agora, a gente já vai começar a usar o resultado direto, tá? Nós vamos começar a usar a regrinha. Quando eu derivar x², quanto que vai dar a derivada dele? Derivada de x² é? Pode escrever no chat ou falar, pessoal. 2x vezes o seno de x mais x² vezes derivada do seno. Quanto que dá? Cosseno de x. Perceberam como funciona agora? Aí eu vou continuar a minha vida aqui, mas aí vou repetir, ó, x², seno de x vezes quanto que é a derivada da tangente? Bem, se você não lembrar, você pode voltar um pouquinho e olhar bem aqui o resultado que nós gravamos. A derivada da tangente é secante ao quadrado. Então, no lugar de derivada da tangente, eu simplesmente escrevo secante ao quadrado de x. Posso simplificar mais o problema? Posso. Preciso? Não. Só se for pedido para você chegar a um resultado muito específico. Caso contrário, aqui termina o seu problema. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Sim. Aí vem uma pergunta. E se eu quisesse calcular a segunda derivada? Daria trabalho, mas é possível de fazer. Eu teria que ir calculando termo a termo. Deu para entender como funciona? Não, não vou passar a segunda derivada, não. Não vou passar a segunda derivada, não. Mas é só para a gente estar ciente de como funciona. Beleza? Vamos ver um outro problema. Ó, Professor, oi. no chat pediram para o senhor repetir a explicação. Tá. Acabei de olhar aqui. Então, nós queríamos calcular a derivada da função x² vezes seno de x vezes tangente de x. Só que a regra do produto, ela serve para quando eu tenho a multiplicação de duas funções. E aqui eu tenho 3 funções. Então, qual foi a estratégia que nós utilizamos? Consideramos que duas delas, no caso x² vezes o seno de x, vai se comportar como se fosse uma única função. E eu separei isso usando um retângulo vermelho. E a tangente de x ela vai ser a outra função que eu vou considerar para usar a regra do produto. Então, diante disso, nós fizemos derivo o primeiro termo, conservo o segundo, mais conservo o primeiro termo e derivo o segundo. Só que, no momento em que nós fomos derivar o primeiro termo, nós tínhamos que lembrar que lá dentro, na verdade, tinham duas funções. E aí eu tive que usar para este termo a regra do produto novamente. E aí eu usei a cor vermelha e verde para facilitar na construção da regra do produto. Tá? Então ficou derivada do primeiro termo, que é x², a derivada dele é 2x, conservo o segundo, que é o seno, mais, repito o primeiro termo, que é x²,
e multiplico pela derivada do segundo. A derivada do seno é o cosseno. Tudo isso, lembrando, está multiplicando a tangente de x, porque veio daqui, certo? E aí depois eu continuei o meu problema, mais x² vezes seno de x, porque eu mantive, né, pela regra do produto, e a derivada da tangente a gente viu que é secante ao quadrado. Belezinha? Posso continuar? Bem, vou até adicionar esse aqui também, eu tinha esquecido. Esses que estão marcados em amarelo são o que eu estou deixando para vocês resolverem, tá? Então, para vocês parem para ir praticando, tá bom? Esse aqui também é legal, vou deixar. Alguma pergunta? Juliana, tem que praticar mesmo, porque se não praticar, não entra na cabeça. É muito fácil de esquecer. E isso tem que ficar uma coisa muito automática, tá? Muito automática mesmo. E só fica automático com muita prática, muito exercício. Esse é legal mesmo, não tem jeito não. Porque é física, aí eu não resisto. Tá bom, vamos lá. Eu vou pegar um problema. Esse problema 49. Esse problema 49, ele é curioso, porque olha só. Ele está pedindo para a gente calcular essa derivada. Calcule. Então, a nossa função é y seno de x. Tudo bem? Ele quer que a gente calcule a derivada de ordem 99 dessa função. Ou seja, ele quer que você derive 99 vezes isso. Parece um absurdo, né? Aí eu pergunto, eu preciso calcular 99 vezes essa derivada? Não, né? Por quê? Porque nas funções trigonométricas, elas têm um comportamento muito curioso. Quer ver? Vamos lá. Derivada do seno de x. Quanto que dá? Então, eu vou fazer o seguinte, vou construir minha lógica melhor aqui. Ó. A minha função é o seno de x. A setinha significa uma derivada, tá? Então, esse aqui eu estou derivando ele. Se eu derivar o seno de x, quanto que vai dar o resultado? Cosseno. Se eu derivar o resultado, ou seja, se eu calcular a segunda derivada, quanto que dá a derivada do cosseno? Menos seno de x. Menos seno de x. Então, ó, eu estou na primeira derivada, segunda derivada, agora eu vou para a terceira derivada. Quanto que é a derivada de menos seno de x? Bem, a derivada do seno é o cosseno. O menos sai, todo mundo consegue ver que isso dá menos cosseno de x? Todo mundo consegue visualizar isso? Sim. Então aqui eu estou na terceira derivada. Se eu continuar essa brincadeira, se eu derivar o menos cosseno, ou seja, se eu fizer... Deixa eu pegar aqui. A vantagem do tablet é esse, olha.
Dá para fazer umas mágicas aqui. Se eu fizer esse cara aqui de novo, quanto que é a derivada de menos cosseno? Todo mundo concorda que vai dar seno de x? Então, observe. A primeira derivada deu cosseno, a segunda derivada deu menos seno, a terceira derivada dá menos cosseno, a quarta derivada dá seno de x. Então, aqui, ó, 0, aqui dá seno de x. Então, observem que as funções trigonométricas, elas ficam repetindo, só ficam com alternância de sinal. Então, de que forma a gente pode organizar? Então, a partir disso, se a gente continuar construindo, eu vou ver quanto daria para 99. Então, a regra geral, ele acaba mostrando bem aqui. Então, ó, é o que eu estava fazendo aqui. Então, ó, as primeiras derivadas, só que ele pega a função cosseno, né? Então, dá menos seno, menos cosseno, seno, cosseno e menos seno. Então, observem que eu precisei derivar quantas vezes para chegar na própria função. Eu derivei 1, 2, 3. Na quarta derivada, eu já repeti a função. Então, a cada ciclo de 4 derivadas, a minha função ela vai se repetir. Quantos ciclos desse eu vou ter na derivada de ordem 99? E aí eu vou saber. Se for múltiplo de 4, né? For a derivada quarta, derivada oitava, derivada 12ª, derivada 16ª, derivada 20ª, e assim sucessivamente, eu saberia que iria repetir. Caso contrário, o sinal dela vai ser o quê? Negativo. Então, nesse caso, como é uma derivada de número ímpar, com certeza está acima do meu ciclo, não está chegando na derivada que é múltiplo de 4, então aqui vai ser menos seno de x. Opa, perdão. Vai ser menos cosseno de x. Tudo bem? Isso só funciona, pessoal, para a função seno e cosseno, tá? As outras funções não, mas é óbvio que eu não vou pedir uma coisa desse tipo para vocês. É só para vocês verem que tem alguns truques e algumas coisas que evitam trabalhos desnecessários. Tudo bem? Posso continuar? Posso continuar, pessoal? Pode. Tá. E agora, a gente chega num ponto que, assim, eu sei que tem... Então, deixa eu só fazer uma recapitulação aqui do que a gente discutiu antes de eu entrar em regra da cadeia. Então, vamos revisar algumas coisas, só para a gente entender. Primeiro, derivada de uma função, ela tem esse símbolo, tá? E para calcular usando a definição, a gente usa essa regrinha. Beleza? E nós temos algumas funções que já são conhecidas. Então, eu tenho a função, e eu vou colocar a sua derivada aqui. Então, se a função for a função constante,
a sua derivada é 0. Se a sua função for a função polinomial, a sua derivada vai ser nxn menos 1. Se a sua função for a função exponencial, a derivada é a própria exponencial. Se a sua função for o seno, o cosseno ou a tangente, você vai ter cosseno de x menos seno de x secante ao quadrado de x. Beleza? Essas são as regras que nós precisamos conhecer. Tem outro jeito, professor? Bem, não, você vai ter que ou lembrar esse quadro ou usar a definição. Tá bom? Somado a... E aqui tem as outras que eu não vou colocar agora, que dá para voltar lá e ver de novo, tá bom? Somado a isso, nós temos ainda uma propriedade que diz: se eu tenho um número multiplicado por uma função e eu quero calcular a derivada dessa situação, isso vai ser igual a o número multiplicado pela derivada da função. Tudo bem? Depois nós aprendemos a regra da soma, que é a derivada da soma é a soma das derivadas. Aprendemos a regra da subtração. A derivada da subtração é a subtração das derivadas. Aprendemos a regra do produto. E aí, a regra do produto, eu vou colocar a expressão aqui só para a gente lembrar. Eu tenho duas funções multiplicando, então isso vai ficar: derivo a primeira, conservo a segunda, conservo a primeira e derivo a segunda. E, por fim, nós temos a regra do quociente, onde essa derivada agora é para esse caso. Isso vai ser igual: derivo a primeira, conservo a segunda, conservo a primeira, derivo a segunda e divido pela segunda ao quadrado. Tudo bem? Eu estou reforçando constantemente essas regras para que isso fique gravado na cabeça de vocês, tá? Porque senão não lembra e não consegue resolver. Então é fundamental estar com isso todo tempo constante, tá? Todo tempo constante. Isso tem que estar dentro da cabeça de vocês, tá bom? Então isso daqui me ajuda a resolver diversos problemas que envolvem cálculo, onde eu consigo calcular as derivadas. Tá? Lembrando que derivadas sucessivas, né, se você quiser calcular a segunda derivada, você tem que calcular a primeira. Se você quiser calcular a terceira derivada, você tem que calcular a segunda, e assim sucessivamente. Só que agora tem um problema. Tá? Nem toda função eu consigo encaixar numa regrinha para eu lembrar. Por quê? Porque eu posso ter um caso de uma função que ela é uma função dita composta, tá? Não é mais a multiplicação de duas funções. É uma função como se tivesse uma função dentro de outra. E aí, por exemplo, digamos que nós queremos calcular essa derivada. A nossa função é a função raiz quadrada de x quadrado mais 1. Então, deixa eu escrever ela aqui do lado. Então, antes de eu começar, pessoal, vamos dar uma pausa de 10 minutinhos, só para eu tomar uma água, que são 10h40, já tem mais ou menos 1 hora de gravação. Aí a gente volta, pode ser? Fica muito puxado para vocês e minha voz já está querendo falhar. Então, eu vou pausar aqui, tá bom?
Bem, depois da nossa breve pausa, vamos retornar aqui de onde nós paramos, a gente finalmente encerrar essa primeira parte de derivadas, tá? Esse assunto agora que a gente vai discutir, eu vou pedir para que todos tenham a máxima atenção, observem bem as dicas, sugestões que eu vou falar. Por quê? Porque, essencialmente, essa talvez seja a regra mais importante e mais utilizada ao longo da vida de vocês como engenheiros, não só na minha disciplina, como em outras, porque é essencialmente quem vai mais ser utilizado, tá? Ela aparece em vários lugares. E é chamada de regra da cadeia, tá? Por que regra da cadeia? Porque vocês vão ver que existem passos cadenciados em sequência que nós vamos ter que fazer para calcular derivadas de funções que são mais complexas. E a partir da regra da cadeia, a gente vai conseguir obter resultados de outras funções e assim construirmos um leque de várias derivadas, beleza? Então, o ponto de partida para falar de regra da cadeia é entender aonde ela deve ser utilizada. Então, veja que até esse momento, todas as funções que eu apresentei para vocês eram ditas funções de certa forma simples, ou combinações de funções simples. Mas agora nós estamos diante de um exemplo que é a função f de x como sendo a raiz quadrada de x quadrado mais 1. Então observem que nessa função, e aí eu vou usar o mesmo parâmetro de cores, eu tenho, na verdade, como se fosse duas funções. Eu tenho a primeira função, que é a raiz quadrada. E dentro dessa função, eu tenho uma segunda função, que é chamada de x quadrado mais 1. Então, observem que é como se eu tivesse uma função dentro de outra função. Como assim, professor? Se eu chamasse esse carinha bem daqui de uma nova variável, dissesse que isso é u, vocês concordam que essa minha função, que antes dependia da variável x, agora ela só depende da variável u, e ela é raiz quadrada de u. Concordam comigo? E para esse caso, se fosse uma função simples desse jeito, ou seja, isso aqui seria u elevado a meio, e a derivada disso com relação à variável u seria essencialmente meio de u elevado a menos meio, porque eu já tirei a unidade. Tudo bem? Porém, isso só seria válido se a minha função fosse simples desse jeito. Mas esse u que está aqui dentro, ele também é uma função de x. Ou seja, ele vai depender dos valores que eu der para o x. Então, tem que ter mais alguma coisa aqui para trazer a informação da derivada do argumento. E isso daqui é exatamente o conceito da regra da cadeia. Então, a regra da cadeia, ela diz essencialmente o seguinte. Eu vou dar o zoom para a gente ficar bem visível e vocês terem bastante atenção. Então, eu vou ler com calma a regra da cadeia e aí a gente vai começar a trabalhar alguns problemas. Então, a primeira coisa que eu tenho que observar é que eu vou ter um tipo de função que é chamada de função composta. Então, nesse caso, eu tenho uma função, deixa eu até diminuir aqui para escrever melhor. Eu tenho uma função
dentro de outra função. Isso que é a função composta. Todo mundo consegue entender o que significa a função composta? Sim. E para derivar uma função composta, a regra da cadeia vai ser: derivo a função como um todo. Então, vou escrever aqui como um todo e multiplico pela derivada do argumento. Eu sei que nesse momento não vai fazer o menor sentido. Não tem problema. Mas essas duas expressões, derivo como um todo e multiplico pela derivada do argumento, é o que vai nos ajudar a colocar em prática a derivada, a regra da cadeia. Tá bom? Então vamos pegar um exemplo bem simples. Professor, Oi? desculpa interromper. Eu não entendo, tipo, por que tem a notação DU, sabe? Tipo, DY, DU, DU, DX. Você vai ver exatamente agora, beleza? Ok, professor. Digamos, vamos lá. Nós vimos agora há pouco que a derivada... Opa, deixa eu voltar aqui que a minha ponta já está... Quanto é... Então, eu tenho a seguinte função. F de x e elevado a x. Beleza? Quanto que é a derivada dessa função, pessoal? A derivada da exponencial é quanto? Ela mesma. Todo mundo concorda? Foi uma das regras que nós aprendemos. Perfeito. Quanto que é a derivada disso daqui? Eu só troquei x por u. Quanto que é a derivada disso? Ele mesmo, é elevado a U. Elevado a u. Beleza. Agora, vamos imaginar que eu tenho a seguinte função. F de x exponencial menos x. Quanto que é essa derivada? O senhor ainda não ensinou. Ainda não ensinei. Mas eu posso fazer um truque. Olha só. Eu posso dizer o seguinte. Ao invés de estar enxergando menos x, eu vou chamaremos de u. Tudo bem? E essa minha função, agora, ela vai ficar um f de u igual a e elevado a u. Sempre lembrando que o u é menos x, tá joia? Tudo Certo. bem? Tá bom. Usando a mesma lógica, e agora usando a regra da cadeia, quanto que é a derivada dessa função que eu chamei de u? Derivada desse cara aqui. Não é elevado a u? Perdão, olha só. Eu estou calculando, assim, a derivada com relação a x
Esse cara aqui, ok? Isso daqui eu não sei calcular, mas eu vou fazer um truque. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar df de u, eu vou dividir por du e multiplicar por isso. Eu multipliquei e dividi por du. É uma expressão grosseira que o matemático ia ficar muito bravo. Mas vocês vão entender. Isso daqui eu sei calcular. Porque quando eu olhar para essa função, quanto que é a derivada da exponencial com o argumento positivo? Nós fizemos aqui em cima. É ela mesmo. É ela mesma. Então, isso aqui vai ficar igual a e elevado a u. Vezes esse carinha que apareceu, ele está relacionado, é o preço que eu paguei pela essa escolha que eu fiz. Quem é o u? U não, X. menos x. E quanto que é a derivada de u com relação a x? Usando essa regrinha que eu escolhi. Menos 1. Menos 1. Então, isso aqui vai ser menos 1. Concordam comigo? Então, no final do dia, a minha função, que era e elevado a menos x, a derivada dele vai ser menos e elevado a menos x. Eu vou fazer um outro exemplo para a gente entender. Tá? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre esse da exponencial? Fique à vontade. Perguntem. Então vamos ver um outro exemplo. Vamos brincar de si. Se f de x é igual a seno de x, então a derivada dele é quanto, pessoal? Quanto que é a derivada do seno? Cosseno. Cosseno. Agora, se a minha função fosse seno de 2x, então a derivada com relação a x seria quanto? Seria Teria que substituir, no caso, tipo, 2x por u e fazer a mesma coisa? exata. Seria, aí eu venho uma pergunta, seria cosseno de 2x? Ou tá faltando alguma coisa? Percebam que a regra que eu ensinei para vocês era com x, correto? Era uma única, a minha variável, ela estava sozinha lá dentro, não é isso? Não importava a letra que eu usasse, mas a variável tinha que estar sozinha. Agora, a minha variável, ela não está sozinha, ela está acompanhando alguém lá. Então, é como se eu tivesse duas funções. Eu tenho a primeira função, que é o seno de alguma coisa, e essa alguma coisa fosse a outra função, que é 2x. Então, como que eu calculo a derivada de uma função desse tipo? Esse é o exemplo de uma função composta. Eu tenho uma função dentro de outra. Então, a sua derivada, ela vai ser igual. E aí eu vou usar as cores.
eu vou imaginar que a minha função ela é uma única função do tipo seno de U. Quanto que é a derivada dessa função? Bem, a derivada disso daqui, se fosse desse jeito a minha função, seria cosseno de U. Tudo bem? Multiplicado, só que a minha função ela não é desse tipo, porque no lugar do argumento que está indicado pela variável U, eu tenho uma outra função. Então, eu tenho que fazer vezes a derivada do argumento. Quem é o meu argumento da função seno? Quem está fazendo o papel de argumento? Não é 2x? Todo mundo consegue enxergar que o argumento da função seno é uma outra função representada por 2x? Sim ou não? Sim. Então, o argumento dela é 2x. A derivada de 2x, quanto que é? 2. Então, essa derivada vai ficar 2 vezes cosseno, e no lugar da variável u, eu recupero o meu problema inicial, que era 2x. Percebam a diferença dessa derivada. Ó. Derivada do seno de x é cosseno de x. Derivada do seno de 2x é 2 cosseno de 2x. Então, a regra da cadeia, eu sei que ela é confusa num primeiro momento, por isso que eu estou falando bem devagar, com muita calma, mas se vocês entenderem o mecanismo para calcular a regra da cadeia, dificilmente vocês vão se perder. Por isso que eu peço muita atenção. Aí vamos para o nosso problema inicial, que era o seguinte: a função que o problema nos deu é raiz quadrada de x² mais 1. Então, prestem bem atenção. Aqui você tem uma função composta, onde você tem a primeira função sendo o primeira função. É uma função do tipo raiz de alguma coisa. Segunda função é justamente o x² mais 1. Beleza? Então, como que você calcula a derivada dele? Derivada da função, ela vai ser, vou derivar a função mais externa. Então, eu vou imaginar que eu tenho a raiz quadrada. Deixa eu ver. Então, vai ficar assim, ó, vai ficar derivada com relação... Eu vou ter que chamar esse cara aqui, não tem jeito. Vou ter que chamar isso aqui da variável u, para eu simplificar. Então, é como se eu estivesse calculando a derivada com relação à variável u de raiz quadrada de u multiplicado pela derivada do argumento. E o argumento é x² mais 1. Então, como que fica essa derivada? Vou puxar para cá. Aqui eu tenho u elevado a meio, porque raiz quadrada de u é u elevado a meio. E a derivada disso recai no caso da regra da potência.
Então, cai o argumento, multiplico e tiro uma unidade. Vai ficar menos meio. Esse segundo termo, que é a derivada do argumento, essa derivada vai ficar 2x mais zero, porque a derivada de x² é 2x e a derivada de 1 é zero. Então, a derivada da função como um todo vai ficar meio e multiplica u. Mas quem é o u que a gente chamou, pessoal? x² mais 1 elevado a menos meio multiplicado pela derivada do argumento, que nesse caso vai dar 2x. Vou colocar aqui em azul. Então, assim, de novo, eu sei que a regra da cadeia ela gera um desconforto, tá? Camille, tá, pensei que você estava querendo perguntar alguma coisa, é antiga, que você já estava dizendo, talvez. Eu sei que a regra da cadeia ela gera um desconforto, mas antes de vocês se desesperarem e entrar em parafuso, calma, observem, absorvam o que eu estou explicando, observem as cores que eu estou utilizando e a lógica que a gente está construindo, tá? E aí no livro do Stuart, ele tem uma forma bem didática, e aí eu vou dar um zoom para a gente enxergar, que é justamente essa observação aqui. Ó. Ao usarmos a regra da cadeia, nós vamos sempre trabalhar de fora para dentro. Então, a fórmula que ele faz a referência sobre a regra da cadeia, ele fala o seguinte: derivamos a função f de fora e então multiplicamos pela derivada da função de dentro. Então, olha só, você tem aqui a sua função composta. Então, a primeira função que aparece é a função de fora e a que está dentro dela é a função de dentro. Então, exemplos. Cosseno de x². Quem é a função de fora e quem é a função de dentro, pessoal? A função de fora seria o cosseno e a função de dentro do 2x². Perfeito. Exponencial de menos 2x. Quem é a função de fora e quem é a função de dentro? A exponencial é a de fora e a de dentro é menos 2x. Perfeito. Raiz quadrada de tangente de x. Quem é a de fora e quem é a de dentro? A raiz quadrada é a de fora e a tangente de x é de dentro. Perfeito. No exemplo que está dando, seno de x² e olha só essa, seno ao quadrado de x. No primeiro caso, quem é a função de fora e quem é a função de dentro? Nesse aqui, ó.
Em seno de x quadrado, quem é a função de fora e quem é a função de dentro? O seno e a de fora é o x quadrado. Calma. O seno é a função de fora e o x quadrado é a função do quê? De dentro. Perfeito. Nesse outro caso, quem é a função de fora e quem é a função de dentro? O quadrado é a de fora e o seno de x é a de dentro. Perfeito, porque aqui o que eu tenho é a função externa é a potência ao quadrado e a de dentro é o seno de x. Perfeito? Todos vocês Sim, conseguiram observar como que a gente identifica quem é de fora e quem é de dentro? Posso continuar? Tá bom. Então agora a gente pode calcular as derivadas dessa função e desta outra função. Então vamos lá. O primeiro caso é y igual a seno de x ao quadrado. Então vamos colocar aqui. Então a gente quer calcular a nossa função é seno de x quadrado. Certo? Então vou escrever função de fora é o seno de alguma coisa. Função de dentro é o x quadrado. Perfeito? Como que eu uso a regra da cadeia? Então, a derivada desta função com relação a x vai ser o seguinte. Vou colocar uns colchetes aqui para facilitar na hora de eu calcular as coisas. Vamos ler o que o livro está dizendo. Então, vou dar um zoom aqui. Vou tirar esse quadrado. A derivada da função de fora avaliada na função de dentro, ou seja, uma função composta, é igual derivada da função de fora. Então, vamos lá. Quem é a nossa função de fora, pessoal? Seno de alguma coisa. Concorda? Nesse momento, não se preocupem com o que está aqui. Não se preocupem. Olhem só para a função. A função de fora não é o seno? sim. Quanto que é a derivada do seno? Cosseno. Cosseno. Então, aqui vai ser o cosseno de alguma coisa. Não me importa ainda o argumento. Agora eu vou voltar lá para a fórmula. Então, vai ser a derivada da função de fora, que nós já calculamos, avaliada na função de dentro. Então, ele quer dizer o quê? Que aqui eu vou colocar a função de dentro. Quem é a função de dentro? X ao quadrado. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Preciso saber se vocês estão me acompanhando, senão eu vou achar que vocês estão viajando. Sim. Beleza. Continuando, ele fala vezes a derivada da função de dentro. Aí eu volto para cá para o meu problema. A função de dentro é x quadrado. Quanto é a derivada de x quadrado? 2x. 2x. Então aqui a gente calculou que essa derivada vai ser igual a 2x vezes cosseno de x quadrado. Tudo bem? Deu para entender como funciona? Vou fazer mais um exemplo. Vamos pegar... No caso, o senhor só invertiu, né? Oi?
Inverteu. No Isso, caso, só inverteu. só invertir, para que vocês não coloquem dentro do argumento para não confundir, tá? Então agora Entendi. vamos pegar o outro caso que ele deu aqui, ó. Ele deu seno ao quadrado de x. Então, a minha função agora, g de x, eu vou chamar aqui. Ó. Então agora o y é seno ao quadrado de x. Vamos identificar função de dentro. Todo mundo concorda que a função de dentro é isso aqui? Alguma coisa elevada ao quadrado? Opa, função de fora. E a função de dentro é seno de x. Todo mundo concorda? Alguém não consegue visualizar isso? Ficou mais fácil de ver agora? Beleza. Então vamos calcular a derivada desse cara. Então, a derivada dele vai ser função de fora vezes, vamos lá, vamos por etapa. Digamos que aqui fosse um x. É uma hipótese e na função de dentro fosse só x quadrado. Quanto seria a derivada disso, pessoal? 2x. 2x. Só que não é x, né? Então vai ser 2 vezes o que está lá dentro, 2 menos 1. Concordam comigo? Certo. Mas aqui, em vez de calcular, eu vou ter que colocar quem aqui dentro? A função que está lá dentro, que é o seno de x. Vezes a derivada da função de dentro. Se a função de dentro é o seno de x, quanto que é a derivada dele? Cosseno de x. Cosseno de x. Perfeito. Então, o nosso resultado vai ficar como? Vai ficar 2 vezes 2 menos 1 dá 1, então vai ficar 2 vezes o seno de x vezes o cosseno de x. Isso é a derivada do seno ao quadrado de x. Deu para entender como funciona? Beleza, assim que é bom. Dá dando para entender? Então tá jóia. Bora pegar um problema. Ó, vou pegar esse cara bem aqui, ó. E professor, Oi, por que o senhor não inverteu esse segundo exemplo, como foi feito no primeiro? eu não inverti? Como assim? Ah, tanto faz, eu posso colocar aqui também. 2 vezes cosseno de x vezes seno de x. É que na Ah, hora de tá, ok. escrever, ele fica mais elegante do que se eu colocasse assim, ó. Cosseno de x quadrado vezes 2x. Isso daqui podia induzir vocês ao erro e colocar como se o argumento estivesse multiplicando o outro argumento, entendeu? Sim, ok. Obrigada. É só para não causar essa confusão. Então vamos pegar uma função aqui, sei lá, vou pegar de um exemplo, do exercício mesmo, vamos lá. Sei lá. Pô, beleza, ó, vou pegar essa daqui. Vou pegar a 22, tá? A 22. Então, questão 22. A nossa função é raiz quadrada de s ao quadrado mais 1 e s ao quadrado mais 4.
Então, deixa eu ajeitar aqui, ficou feio. S ao quadrado mais 1 dividido por S ao quadrado mais 4. Tudo bem? Então, essa aqui é uma função que depende de S, né? Tá. Vamos por etapa. Eu vou perguntar a vocês e vocês vão me dizendo. Função de fora. Quem é? Raiz. Raiz quadrada de alguma coisa. Concordam? Ou, se você quiser escrever, alguma coisa elevado a meio. Função de dentro. Quem é? S ao quadrado mais 1 dividido por S ao quadrado menos 4? Isso. Mais 4? Exatamente. Então, esse cara aqui. Beleza? Agora, nós queremos calcular a derivada com relação a S dessa função. Então, usando a regra da cadeia, nós vimos que tem dois termos. Tem esse primeiro termo multiplicado por esse outro termo. Tudo bem? Nessa primeira parte, é a derivada da função de fora. Vamos imaginar que aqui só tivesse o S. Como fica a derivada dele? É uma potência. Como é a derivada da potência? Pode falar, pessoal. Fica à vontade. É meio multiplicando S elevado a meio menos 1. E dá menos meio, concorda? Só que aqui dentro, em vez de colocar o S, como eu falei, vamos imaginar, a gente vai colocar quem? A nossa função de dentro. Então vai ficar S ao quadrado mais 1 sobre S ao quadrado mais 4. Beleza? E aí, pessoal, aqui dentro vai entrar... Opa! Aqui dentro vai entrar a derivada da função de dentro, que seria S quadrado mais 1 sobre S quadrado mais 4. Só que essa derivada aqui, por que ela vai ser trabalhosa? O que a gente vai ter que usar aqui dentro para calcular essa derivada? Qual regra? A do quociente? A regra do quociente. Mas a gente já construiu a regra da cadeia. Entenderam como funciona? Deu para captar como funciona a construção da regra da cadeia? Professor, Oi. acho que além de você usar a regra do quociente, você ainda ia ter que usar a regra do expoente, como é? Da potência. Ó, vamos continuar aqui para calcular ela. O problema, então, a vantagem do tablet é essa. Eu posso pegar aqui, aí eu copio, colo. Pronto, assim eu não tenho que escrever tudo de novo. Então, esse carinha bem daqui, eu vou ter que calcular em separado, porque eu não sei quanto que é de cabeça ele. Então, vamos trazer ele para cá, né? Então, a derivada desse termo ali, como que ele vai ficar? Lembra a regra do quociente? Eu vou derivar a primeira função, conservar a segunda, menos, e assim vai. Então, vamos calcular. Essa primeira função do numerador, S quadrado mais 1. Quanto que é a derivada dele?
Quanto vai dar a derivada desse primeiro termo? 2S. 2S. Vezes S² mais 4. Menos S² mais 1 vezes... Quanto que dá a derivada de S² mais 4? Todo mundo concorda que também dá 2S de novo? Sim, pessoal? Ou não? Sim. E tudo isso dividido por S² mais 4 ao quadrado. Agora, se você já deixar isso aqui, você já respondeu certo. Pode simplificar mais? Pode. Precisa? Não precisa. Só que você vai ter que substituir esse resultado aqui dentro. Tudo bem? Deu para captar como funciona, pessoal? Sim. Perfeito. Beleza. Eu acho que com isso já vai dar 11h40. Também não quero tomar muito tempo de vocês. Como a nossa aula está gravada, vocês vão poder assistir novamente. Eu vou compartilhar esse material com vocês lá no grupo. Na segunda-feira, a gente vai falar especificamente só resolver exercícios, tá? Porque eu acho que a nossa provinha ficou marcada para quarta, não é, gente? Sim. Isso, então beleza. Então, na segunda-feira, a gente vai resolver bastante exercício. Então, eu sugiro que vocês tentem derivar o maior número de funções possíveis. Eu sei que é o final de semana e tal, estão cansados e tudo. Mas, assim, façam esse esforço para vocês estarem resolvendo. São os que eu vou deixar indicado nesse material, tá, Isabela? Eu vou encaminhar para vocês para tentarem resolver. Discutam entre vocês. Eu sei, pessoal, que é um exercício, é um problema novo, é um assunto novo que causa confusão. Então, vejam com calma, façam a leitura com calma, refaçam os exemplos, revejam os exercícios, observem que eu usei cores diferentes para poder dar um andamento melhor, mas pratiquem, porque se vocês não praticarem, Já, Camille, já concluí. Aqui eu poderia simplificar mais, mas não precisa, tá? Aqui a gente já encerrou, já calculou a derivada dela. E aí o resultado ficaria esse termo que aparece aqui multiplicado por esse outro que está lá embaixo. Aí vai ficar um monstrão, tá? Aí vocês podem simplificar que dá para diminuir bastante, tá? E aí, pessoal, quando vocês terminarem de fazer as derivadas, vocês podem fazer o seguinte: eu vou mostrar um site para vocês verificarem se aquilo que vocês calcularam estão corretos, tá? Então eu vou tirar a minha tela aqui e vou mostrar uma outra guia, esse site, tá? Vou colocar o endereço aqui no chat. Tá? Acabei de colocar aí. Ele é gratuito e você pode fazer no celular ou no seu computador, no seu tablet, em qualquer lugar. E aí, se você quiser calcular a derivada, você pode colocar assim, ó, letra D, a função que você quer. Então, eu vou colocar ó, seno, aqui tem que em inglês, tá? De x². Pronto, eu quero calcular essa derivada. E aperto Enter. Ele já calcula e me diz exatamente quanto que deu. Veja que, além da derivada, ele coloca também alguns gráficos e outras informações. E algumas outras formas de você também quiser, alguns assuntos relacionados.
Quando você estiver resolvendo um exercício, você calculou e você não tem ideia se o resultado que você fez está correto, você pode consultar aqui. Ele vai ter um resultado para você estar acompanhando, tá? Infelizmente, na versão gratuita, aqui ele mostra, inclusive, os passo a passos, ó. Possível derivação, usando a regra da cadeia, ele mostra o passo a passo. Só que para ver, você tem que ter versão paga, tá? Mas dá para pelo menos ter uma noção. Beleza, pessoal? Tranquilo? Sim, Ficou alguma ok. dúvida? Então é isso aí. Eu agradeço imensamente aí a paciência de vocês terem conseguido me aturar até 11h45. Eu vou finalizar a gravação e vou disponibilizar, vou subir para o YouTube e depois eu coloco o link lá no grupo para todo mundo assistir. Tá bom, gente? Então, brigadão, bom final de semana e até a próxima.